nosso conteúdo novo, né? Finalizamos aquele outro lá. E agora a gente inicia aqui esse conteúdo sobre modelos atômicos ou estrutura atômica, né? Ou evolução atômica, tanto faz, né? O objetivo da nossa aula de hoje aqui, né, é compreender a importância da criação de modelos, né, atômicos para a ciência, né? Qual a importância da gente criar esses modelos atômicos? Conhecer as características do modelo atômico de Dalton, é o primeiro que a gente vai ver aqui, né? Só que antes de Dalton teve uns filósofos, né, que introduziram a palavra átomo, que a gente vai relembrar também. Conhecer as limitações desse modelo de Dalton, né, porque nenhum modelo ele é perfeito, ele tem as suas limitações, né, tem as suas indagações, tem algumas lacunas a serem preenchidas, mas que na época eles não tinham esse conhecimento, né? E praticar o conhecimento por meio de atividades, né? Resolver atividades aí para a gente praticar um pouquinho, né? Entender um pouco aí, né? Aquilo que a gente viu na aula, certo? Então, vamos lá. Aqui. Questionamento sobre a aula. Você sabe qual é a importância dos modelos para a ciência? Olha, sabe qual é a importância? Você lembra qual é o conceito de átomo? Você sabe descrever o modelo atômico de Dalton? Então, este aqui é os questionamentos, né, nossa aula de hoje, que a gente vai ir respondendo aqui à medida que for avançando. Na teoria, a gente vai compreendendo esses questionamentos aí. De início, eu não vou aqui perguntar a vocês isso aí, não, mas a gente vai estar respondendo isso aí de acordo com a explicação do professor. Vamos lá. Modelos atômicos. Então, são basicamente 4 modelos atômicos, 4 estruturas atômicas. 4 cientistas tentaram explicar. Professor, tem mais? Lógico, tem mais, né? Depois de Bohr aqui tem sim, certo? A gente vai focar somente nesses 4 aqui, certo? Tem mais outras teorias aí que elas se juntaram e formaram o modelo atômico atual, né? Mas esses 4 aí já é o suficiente para a gente entender e estudar aqui com vocês no primeiro ano, certo? Então, Dalton, né? John Dalton é o primeiro evolucionista aí que a gente vai estudar, a gente vai ver quais foram as contribuições de Dalton para os modelos atômicos, né? John Dalton, ele descreveu seu modelo atômico em 1808, né? Ele inclusive descobriu aquele erro genético, né? O daltonismo, né? Que a gente sabe que aquela pessoa que confunde algumas cores, troca, né, as cores, e ele tinha esse problema, ele acabou descobrindo, por isso que o nome é daltonismo, em homenagem a ele mesmo, certo? Além dele ter, ele descobriu. E aí a gente começa, né, com o modelo científico, né? O que é esse modelo científico? Essas 3 figuras aí vocês estão vendo, provavelmente você conhece das 3 aqui, você deve conhecer 2 figuras dessas. Então vamos lá, aqui é o seguinte, desses 3 modelos, estruturas aqui, muito provavelmente vocês conhecem 2 dessas estruturas, né? Você já deve ter visto essa estrutura do meio aqui, né, que é uma célula, né, uma estrutura de uma célula. Aqui por fora tem a membrana, é isso? Tem a membrana plasmática. Aqui é o citoplasma. E essa parte lilás aqui é o núcleo, né? Tem um retículo endoplasmático rugoso aqui, ó, próximo do núcleo, as mitocôndrias. Aí vem aqui, tem centríolos. Tem um retículo endoplasmático liso. Tem os lisossomos. Tem um monte de estruturas aqui, citoplasmáticas, né? E esse aqui, né, é a estrutura do DNA, né? A dupla hélice, né, conhecida como dupla hélice. E do lado esquerdo, nós temos aqui a estrutura do modelo científico, a estrutura atômica. A estrutura atômica que é aceita hoje,
né, no campo científico. Lógico que tem mais umas coisinhas por aqui, as modificações, né? Mas essa é a estrutura atômica hoje mais bem aceita. Né? Então, gente, o que é o modelo científico? É uma impressão abstrata, né? Abstrata porque é a imaginação, né, conceitual, gráfica ou visual, de fenômenos, sistemas ou processos com o propósito de analisar. Qual o propósito de você chegar em uma representação de um modelo científico? É analisar, descrever, explicar, simular, explorar, controlar e predizer fenômenos ou processos. Mas a célula aqui, o DNA, é de fato, né? A estrutura deles é dessa forma mesmo. Só que o modelo científico ele ainda está mais para abstrato, né? Tá, mas não é porque o modelo é esse aqui é o CEDAW, é o mais bem aceito, certo? Existem algumas estruturas atômicas, a gente vai ver aqui a de Dalton, ela foi aceita por um certo tempo, depois ela entrou em desuso, porque entrou uma outra estrutura mais nova, a de Thomson, depois de Thomson também entrou em desuso, mas cada um contribuindo de alguma forma. Né? Entrou a de Rutherford precisou de complemento, entrou a de Bohr, e aí a gente vai chegando na estrutura atômica. Certo, gente? Então vamos lá. Átomo. Vocês já ouviram falar, logicamente, né? A palavra do átomo, porque Leucipo e Demócrito eles começaram a observar a natureza, observar a natureza, eles falaram de que a matéria é formada, eles começaram a questionar de que a matéria ela é formada, eles começaram a questionar isso. E aí eles denominaram de átomo, certo? Então, tudo aquilo que constitui a matéria, vamos chamar isso aí de átomo, certo, gente? Então, essa foi a denominação de Leucipo e Demócrito. Né? Eles resolveram adotar esse nome átomo para tudo aquilo que constitui a matéria. Ou de que a matéria é constituída? Né? Todo e qualquer tipo de matéria, gente, tanto lá na época do Demócrito e Leucipo quanto hoje, a matéria ela é formada por átomos, certo? São os átomos que formam a matéria. Certinho? Então vamos lá. Então teve essa definição lá com o Demócrito e Leucipo, né, que o átomo é a menor partícula, né, que compõe o elemento químico, composto pelo núcleo, cujo interior está repleto de prótons e nêutrons. E gente, essa parte que há de prótons, né, daqui a pouco a gente vai entender isso, certo? Ou talvez na próxima aula, beleza? Porque a gente vai inicialmente aqui de o modelo atômico de Dalton, que é o primeiro que a gente está vendo, ele não introduz esses termos aí, prótons, nêutrons e elétrons. Ele não conhece essas cargas elétricas, entendeu? Então a gente vai começar com átomo. Qual é o significado da palavra átomo? O A significa não e tom significa divisão. Então a palavra átomo quer dizer o quê? Não divide, certo? Então esse é o significado, não divide. Então, quando Demócrito e Leucipo eles introduziram esse nome átomo, né, ele falou que o que forma a matéria são os átomos. A ideia dele é que depois do átomo não tem mais nada. Átomo é a menor partícula que compõe o elemento químico. Certo? Então, a menor partícula da matéria é o átomo. Isso na ideia de Demócrito e Leucipo, lá 500 anos antes de Cristo, certo? 500 anos antes de Cristo, que esses dois rapazes aí, eles introduziram essa palavra átomo, certo? Átomo. Mas a gente vai ver aqui na evolução que o átomo, ele realmente tem suas subdivisões, mas que o homem já estava usando a palavra átomo há mais de 2000 anos, não ia mais voltar atrás, certo? Então vamos lá. E aí, né, como eu falei para vocês, né, teve alguns filósofos que eles tentaram explicar a estrutura, né, tentaram chegar em um modelo de matéria, de estrutura atômica. E aí teve o filósofo Aristóteles, né, ele informava que a matéria, para se formar matéria, tinha que juntar esses 4 elementos aqui: terra, ar, fogo e água. Então, tudo aquilo que você dizia ou diz que é matéria,
ela é formada pela junção desses quatro elementos aí, certo? Terra, ar, fogo e água. Isso ficou por pouco tempo, ficou por muito tempo não, certo? Essa ideia aí inicialmente foi aceita, mas não ficou muito tempo não. Surge aí Demócrito e Leucipo, né, em 500 anos antes de Cristo, e utiliza o termo átomo, certo? Esses dois filósofos aí introduziram o termo átomo, falando que é a menor partícula da matéria e é indivisível ainda, viu? É indivisível. Só que essa ideia ela, né, ficou por muitos e muitos anos. Aí surge Dalton, esse cientista aí, químico, né? Ele físico também, né? É John Dalton. E aí ele em 1808, né? Ele desenvolve um modelo científico baseado na experimentação. Porque na época dele aqui, a química, a ciência, fala a ciência, ela já passa a ser experimental, certo? Ela já passa a ser experimental porque a época foi 1808. Então, dentro do campo da ciência, já era de obrigação. Se você falou uma teoria, você tem que comprovar isso experimentalmente, certo? Não adiantava mais na época lá, como era na época de Demócrito lá e Aristóteles, que bastava você observar. Então, as leis eram escritas através da observação, certo? Aqui não. A partir dessa época aí de John Dalton, aí agora não. Aí agora você, para comprovar uma teoria, você tinha que comprovar isso cientificamente, certo? E aí John Dalton ele realizou alguns experimentos, sim, lógico. Ele realizou alguns experimentos, ele teve por base, lógico, as ideias de Demócrito e Leucipo, né? Ele também seguiu a mesma ideia, ele falou, não, a matéria é formada por pequenas partículas indivisíveis, chamada átomos. Ele seguiu essa linha de raciocínio aí, lá de Demócrito e Leucipo, que o átomo não se divide, lógico, ele seguiu essa ideia, e só que aí ele também se baseou em dois grandes cientistas da época, que surgiram um pouco antes dele, que foi Lavoisier e Proust, né? Lavoisier e Proust teve algumas ideias em relação à composição da matéria, né? A composição química e em relação às reações químicas também, né? É tanto que é aquela famosa frase, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, é de Lavoisier. Então Dalton se baseou em Lavoisier, né, conhecido como pai da química, e nas ideias de Proust também, que ele informava que uma reação química era constante a proporção entre os elementos envolvidos. Então John Dalton descobriu, né, que eu já falei para vocês, né, uma anomalia da visão, das cores, conhecida como daltonismo, e aí por isso que ele introduziu, né, o nome dessa anomalia de daltonismo em homenagem a ele mesmo. Teoria sobre o vapor da água e mistura de gases, né? Ele falou sobre vapores de água e mistura de gases, que já é uma coisa mais aprofundada, já foge da nossa ideia aqui. E elaborou a primeira tabela de pesos atômicos, né? A tabela periódica, vocês lembram da tabela periódica? Então, Dalton ele conseguiu pesar a massa de alguns elementos químicos, certo? E aí por isso que ele elaborou a primeira tabela de pesos atômicos, ou seja, na época dele ele conseguiu medir a massa de alguns elementos químicos, certo? Seu nome, contudo, passou à história da ciência pela criação da primeira teoria atômica moderna. Então, Dalton entrou para a história porque ele desenvolveu a primeira teoria atômica e com dados, né, científicos relevantes, né, e que foi aceito no campo da ciência por todos, né, da época. Quer dizer, todos não, né? Sempre tem aqueles que é do contra. Então, John Dalton. E aí é isso que a gente vai ver agora. O que foi que Dalton ele falou, né, sobre a teoria, sobre as ideias, né, atômicas aí. Aí, como eu falei para vocês, ele criou essa tabela de pesos atômicos. Tá aí, ó. Tá aqui os elementos, ele passou a representar os elementos por esses símbolos aqui, né?
Hoje nós sabemos que o hidrogênio nós representamos pela letra H, o carbono é o C, o hidrogênio é o N, mas na época a ideia dele aqui, ó, olha de que forma que ele representava. Porque ele montava as reações já, ele teve ideia de reações, né? Como lá na alquimia o homem ficou buscando a pedra filosofal e o elixir da vida, lá na idade média, né? Então o homem descobriu muita coisa, viu? Ele ficou lá viajando, querendo buscar uma substância para tomar e viver para o resto da vida. Né? Ele ficou, né, nessa busca aí, fazendo bruxarias, experimentos, acabou descobrindo um monte de reações. Né? E também tentando buscar transformar o metal em ouro. Então ficou com essa loucura e acabou descobrindo um monte de coisa. Então, na época de Dalton já sabia, né, que existia hidrogênio, carbono, oxigênio. Né? O oxigênio foi lá, inclusive foi Lavoisier, ele fez um experimento com a vela, pegou um copo e colocou sobre uma vela e aí a chama apagou. Ele imaginou que tinha alguma coisa ali que fornecia alguma coisa para a chama e ele chegou à conclusão que era o oxigênio. Então, gente, cada um com sua contribuição. Então, Dalton ele acabou criando essa tabela de peso, de massa, né? E essas representações aqui, ó, né? O fósforo, a representação do fósforo, né? A da água, ó, a água imaginou que era hidrogênio, né? Junto com oxigênio, um hidrogênio e um oxigênio. Hoje nós sabemos que é H2O, que é 2 hidrogênios e um oxigênio, então ele chegou perto, né? O dióxido de carbono, ó, o dióxido de carbono aqui é o carbono mais 2 oxigênio, ele estava correto. Então, Dalton também elaborou um sistema de símbolos com a finalidade de organizar os elementos subjetivos. Então, ele inventou esses símbolos aqui para poder montar suas reações. Fora que ele também criou lá a tabela de pesos. É isso? E aí, gente, vamos aqui agora para os princípios do modelo de Dalton. Quais foram as conclusões que Dalton chegou em relação ao átomo? Né? Quais foram as suas contribuições? E é isso aqui que é importante para as nossas avaliações, certo? Para responder é saber o que Dalton afirmou em relação à teoria atômica, certo? Quais foram as suas contribuições? Quais foram as suas indagações? Vamos lá. Esses princípios, resumir e fazer com que vocês entendam cada princípio desse. Os elementos são formados por pequeníssimas partículas, que ele chamou de quem? Os átomos. A mesma ideia de Demócrito e Leucipo. Né? Foi o que ele extraiu, o que ele manteve, foi isso aí. E realmente, né, é verdade. Isso para os dias atuais, né, isso é verdade. Os elementos são formados por pequeníssimas partículas que nós chamamos de átomos. Essa é a ideia dele. Né? Eu nem vou falar com a ideia de hoje do átomo, só para a gente fixar o que Dalton falou. Então, o Dalton falou que são formados por pequeníssimas partículas, realmente, por pequenas partículas. Todos os átomos de determinado elemento são idênticos entre si. Né? Certinho. O oxigênio no Brasil é o mesmo oxigênio na Inglaterra, é o mesmo oxigênio na França, é o mesmo oxigênio na África, é o mesmo oxigênio na Áustria, é o mesmo oxigênio na Polônia, é o mesmo oxigênio lá no deserto do Saara. Então, não muda. Todos os átomos de determinado elemento são idênticos entre si. Beleza. Nesse sentido, o oxigênio, o enxofre, o fósforo, o carbono, em qualquer lugar, é o mesmo. Certo? Lógico que existe o fenômeno de alotropia. E depois a gente vai ver que aí é o mesmo elemento, mas que eles vão se diferenciar na atomicidade ou na estrutura. É uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Mas só que, por enquanto, né, a ideia é essa. Todos os átomos de determinado elemento são idênticos entre si. São. Que eles são iguais. Porque Dalton também nessa época não sabia o que era alotropia. Né? Ele não tinha um conhecimento. Então ele acabou colocando essa afirmação aí. Né? Dava para completar o que ele falou, mas como ele não tinha conhecimento disso, então ficou desse jeito aí. Os átomos de determinado elemento são diferentes dos átomos de outro elemento. E o que os diferencia são as suas massas.
ele falou que um átomo, para ser diferente do outro, eles possuem massas diferentes. Também isso está correto, mas também tem um outro fenômeno que Dalton não conhecia, que são os isóbaros, que a gente vai ver aqui também o que são esses isóbaros. E são átomos diferentes, mas que suas massas podem ser iguais. Existem átomos diferentes, mas com massas iguais. Depois a gente vai ver isso numa tabela periódica. Então ele não tinha esse conhecimento, é tanto que ele falou que os átomos de determinados elementos são diferentes dos átomos de outros elementos e que os diferenciam são suas massas. Na verdade, hoje não, mais ou menos aí 120 anos, 130 anos depois, 120, o homem ele descobriu, depois de Dalton, 100 anos depois, vou colocar 100 anos, que o que vai diferenciar um átomo do outro, gente, não é a massa, é o número atômico. É o número atômico que diferencia um átomo do outro, certo? É o número atômico que vai diferenciar um átomo do outro, não as massas, certo? Só que Dalton ele não tinha o conhecimento de número atômico, ele não conhecia partículas subatômicas, prótons, elétrons e nêutrons, não tinha. Por isso que ele veio com essa afirmação aí. Lógico que foi aceito, Quarto, os átomos de um elemento podem se combinar com átomos de outros elementos, formando os átomos compostos. Beleza, certinho. E realmente, isso é uma reação química. A reação química ocorre dessa forma aí. Os átomos eles se combinam com outros para poder formar outros átomos compostos. Um dado composto possui sempre o mesmo número relativo de tipos de átomo. Aqui ele vem com a ideia de Proust já, certo? Ele vem com a ideia de Proust, informando que em uma reação química a proporção é constante, é sempre a mesma. E realmente é verdade. Na molécula de água, nós temos sempre 2 hidrogênios e 1 oxigênio. A proporção é o quê? É de 2 para 1. Sempre assim, certo? Os átomos não podem ser criados, divididos ou destruídos através de processos químicos. Essa foi uma muito relevante para a época, essa ideia de Dalton aí. Aqui já entra a ideia de Lavoisier, das reações químicas. Numa reação química, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Aí por isso que ele vem falando que os átomos não podem ser criados, divididos ou destruídos através de processos químicos, certo? Uma reação química simplesmente altera o modo de agrupamento dos átomos, certo? Uma reação química simplesmente altera o modo de agrupamento dos átomos. Realmente, ocorre aí o agrupamento dos átomos em uma reação química. Ideia de Lavoisier, que Lavoisier fez estudos sobre as massas. Na reação química, as massas elas se conservam, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, aquela massa, tinha uma massa antes de uma reação, vamos supor que 10 gramas, dos elementos envolvidos, depois esses 10 gramas, ele reagiu lá entre si, se transformou em outro elemento, mas que mantém as 10 gramas, porque numa reação química, lógico, isso só se mantém no sistema fechado. Apesar que se transformou em outros produtos diferentes, mas a massa ela continua a mesma e não se perde. E realmente é verdade, isso aí tudo certinho. Então, a teoria, os problemas de Dalton. A teoria de Dalton não apenas explicava como eram os átomos, mas também como eles combinavam. Olha que interessante, Então, aqui realmente é verdade, A teoria de Dalton não explicava apenas como eram os átomos, porque ele imaginou como é que eram os átomos. Então, por isso que ele inventou esses símbolos aqui, Ele imaginou isso aí, além de fazer lá o cálculo dos pesos, das massas desses elementos. Então ele falou o seguinte, olha, a teoria, ele além de explicar como eram os átomos, ele também previa a combinação. É tanto que a água, olha a combinação da água que ele fez aqui, ele é uma bolinha, um pontinho, que é o hidrogênio, mais uma bolinha em branco aqui, forma a água. Dióxido de carbono, o ácido acético, o ácido acético é o vinagre.
né? O óxido sulfúrico, então olha como é que ele imaginou, tá vendo? O óxido sulfúrico aqui também está correto, SO3, tá vendo? Essa bolinha com X aqui é o enxofre, né? E aqui temos 3 bolinhas brancas que é oxigênio. Realmente, o óxido sulfúrico segue essa proporção: 3 oxigênio e 1 enxofre. Ó, beleza, tá certinho. O dióxido de carbono, 2 oxigênio e 1 carbono, é 2 para 1. Então, isso é as proporções, certo? Essa é a ideia de Dalton. Ele falou que na reação química as proporções são fixas. E realmente, essa ideia ele tirou lá de Proust, certo? Então, a teoria de Dalton não apenas explicava como eram os átomos, mas também como eles se combinavam. Átomos do mesmo elemento se repeliam. Olha a ideia de Dalton. Átomos do mesmo elemento se repeliam. E o uso de elementos diferentes que possuem afinidade se atraiu. Olha só a ideia de Dalton, tá vendo? Então, os átomos iguais, eles não queriam se juntar. Gente, isso é errado, né? Nós temos aí a molécula de oxigênio que nós respiramos. É o oxigênio com outro oxigênio, é o O2, né? Então, eles não se repelem, muito pelo contrário, né? Um quer se juntar com o outro para poder adquirir estabilidade. Só que Dalton não sabia dessa questão de estabilidade. Mas só que ele imaginou, né? Átomos do mesmo elemento se repeliam, né? Que não é verdade, mas para eles sim. E os de elementos diferentes, eles se atraem. Nada, né? Nada a ver. Vamos lá. É tanto que a fórmula da água, olha como é que ele colocou um HO, né? E nós sabemos que é H2O. A fórmula da água é H2O. Então, mas só que Dalton, gente, foi um modelo assim extraordinário. Essas ideias que ele trouxe aí foram fabulosas. O povo ficou trilouco com essas ideias de Dalton, né? Com a contribuição do modelo atômico, certo? E aí, o modelo atômico de Dalton, ele passa a ter um nome conhecido como modelo da bola de bilhar, certo? Então, quando a gente ouvir falar o modelo atômico da bola de bilhar, né, aparecer esse termo, nós já sabemos, rapaz, o que é isso? Misericórdia. E aí, o que é que Dalton falou? E aí, qual foi a ideia de Dalton? Resumindo tudo, o que é que Dalton falou em relação ao átomo? Ele imaginou que o átomo seria uma esfera minúscula, né? Uma esfera muito pequena, certo? Esfera minúscula, maciça, impenetrável, indestrutível e indivisível. Dalton imaginou isso aí tudo. Ele imaginou, falou assim, ó, o meu modelo, ele vai ser um modelo, né? A minha estrutura atômica, o átomo. Lógico que ele não conhecia prótons, elétrons e nêutrons. Mas meu átomo aqui, ele é esférico, maciço, indivisível, indestrutível e impenetrável. Esse é o modelo da bola de bilhar que Dalton imaginou, essa estrutura. Gente, lógico que isso aqui não está nada certo hoje. Hoje a gente sabe qual é a estrutura, está mais avançada, a gente olha para isso aqui e sabe que não tem nada a ver. Mas nas questões vai especificar, ó, segundo o modelo atômico de Dalton, vai estar a alternativa. E você precisa assinalar qual é a alternativa correta de acordo com o que Dalton afirmou, certo? Então, resumindo tudo, né, os 5 princípios aí de Dalton, esses 5 princípios você pode resumir dessa forma aqui, que o átomo ele é uma esfera maciça, minúscula, impenetrável, divisível e indestrutível. Certo, gente? Vamos continuar. Modelo de Dalton. Quais foram as limitações do modelo atômico de Dalton? Né? Quais são essas limitações? Não previa a existência de subdivisões atômicas, ó, ele não conhecia, não sabia nada sobre divisões atômicas. Por isso que ele continua falando que o átomo ele é indivisível, porque ele não sabia que existia prótons, elétrons e nêutrons. Então isso é uma limitação do modelo atômico dele, certo? Não conseguiu explicar a condução elétrica de metais e soluções salíneas de eletrólise. Não tinha conhecimento nada disso, porque ele não tinha conhecimento de elétrons e de prótons. Como é que ele vai chegar
na condução elétrica de metais, né? Não explica a existência de isótopos. Lembra que eu falei dos isótopos? O que são isótopos? São elementos que possuem o mesmo número de prótons, porque lá ele falou, né, que para um elemento ser igual ao outro, tem que ter a mesma massa. Não! Tem elementos que são diferentes que possuem a mesma massa. Então o que ele falou está errado. Porque ele não conhecia os isótopos, ele não tinha noção do que eram os isótopos. O que são isótopos? São átomos que possuem o mesmo número de prótons. Certo? Então tem, mas só que é um átomo de um mesmo elemento químico. O oxigênio, nós temos oxigênio de 3 formas. Temos o oxigênio com número atômico 8, 9 e 10. Nós temos o hidrogênio também, 3 formas de hidrogênio, certo? Na natureza. Então, não admite que os átomos podem ser alterados nas reações. Perda ou ganho. Então, muitas reações, gente, elas ocorrem com esse ganho ou essa perda de elétrons. Muitas reações são dessa forma. Então, como ele não conhece, então tudo isso vai cair no mesmo buraco que é a falta de conhecimento de estruturas menores, como prótons e elétrons, que só depois, mais ou menos 90 anos depois, que o homem veio conhecer essas estruturas aí, prótons, elétrons e nêutrons, certo? 90 anos depois do modelo atômico de Dalton. E aí a gente vai, né, fazer aqui umas... Explique por que o modelo atômico de Dalton é conhecido como a bola de bilhar, certo? É uma primeira atividadezinha que vai fazer aqui. Lógico, já está aqui respondido, né, gente? Então, só para você imaginar, a teoria atômica de Dalton descreve o átomo como uma partícula esférica, maciça e divisível, certo? E as características são representadas pela bola de bilhar. Então, gente, quando ele pergunta assim, explique o modelo atômico de Dalton, é conhecido como, por que conhecido como bola de bilhar? Porque a bola de bilhar, que é como se fosse uma bola de sinuca, ela é esférica, ela é maciça, gente, indivisível e destrutível, certo? Então, são representadas pela bola de bilhar, que é esférica, maciça e muito difícil de ser quebrada, né? A bola de bilhar é dura, a gente sabe que é dura aquele negócio, um pouco pesado, né? Então, ela é maciça, é indivisível e destrutível. Então, ele imaginou ser aquilo ali, a estrutura atômica, certo? Ele imaginou ser daquela forma lá. Então, é a resposta aqui dessa atividade. Outra questão. A combustão do gás olefiante, ou seja, o gás que produz óxido de carbono e água, pode ser representada por meio da seguinte reação. Então, essa reação aqui foi desenvolvida por Dalton, certo? Olha a reação. Lógico, ele se baseou nas ideias de Lavoisier e Prost. É óbvio que ele fez reações. Então, ele tem aqui o gás olefiante, né? Esse escurinho aqui é o carbono e cai o hidrogênio, né? É o gás olefiante. E aqui tem um oxigênio e mais outro oxigênio. Está solto, tá vendo? Não está junto. O gás oxigênio que nós conhecemos hoje está lá o O2, está tudo junto. Os dois oxigênios estão juntos. Nessa reação aqui, ele já previa a reação, tá vendo? Então, gás olefiante mais oxigênio dava o que? Dava origem à água e o gás carbônico. Na verdade, ele chamou aqui de óxido carbônico, né? Então, para poder formar água e o gás carbônico, é uma reação de gás olefiante e oxigênio. Aí vem a pergunta: como o modelo atômico de Dalton explica a conservação de massa nessa transformação? Então, gente, de que forma? A quantidade, né? Como é que ele preserva aqui essas massas? Olha só, ele imaginou o seguinte, ó, tá aqui, essa bolinha branca aqui, ó, é um oxigênio. Aqui tem outro oxigênio. Então, nós temos 2 oxigênios desse lado de cá. Do lado de cá também nós temos 2 oxigênios. Temos esse escuro aqui, é o carbono. É o símbolo lá do carbono para Dalton. Nós temos um de um lado e um do outro. Não alterou. Nós temos aqui um hidrogênio de um lado, um hidrogênio do outro. Não alterou. Então, é isso que ele queria explicar. Em uma reação química, ocorre a conservação de massa. Entendeu? E também das proporções constantes. Olha a quantidade de um lado de oxigênio, é a mesma do outro. Então, segundo Dalton, os átomos presentes nas substâncias e reagentes se reagrupam para formar um produto.
Então ele imaginou o seguinte, ó, tá tudo solto aqui, esses elementos, então eles vão se juntar agora aqui, eles vão se reagrupar para formar. Na verdade, gente, isso está bem correto na atualidade, certo? Realmente, os átomos eles se reagrupam para poder formar novos produtos, né? Isso não está incorreto, não. Isso está correto, certo? Atividade 3. Quais as limitações do modelo atômico de Dalton? Isso aqui é fácil demais, né? É fácil demais. Então, quando ele falava que o átomo era indivisível, né, é porque ele não sabia da existência de prótons e elétrons e nêutrons, certo? Ele não sabia disso. Ele não sabia o que era núcleo, o que era eletrosfera, né? Então, e por isso também que ele não falava nada sobre a questão da eletricidade, né, de processos elétricos e eletrólise. Ele não falava nada sobre isso porque ele não tinha conhecimento sobre essas cargas. Então, a limitação dele foi essa aí, foi não ter o conhecimento de cargas elétricas, né? Não ter conhecimento de prótons, elétrons, nêutrons, núcleos. Essa era a grande limitação de Dalton. Para pensar sobre a aula de hoje, né? E vai ter até um cientista aí, um químico, que ele imaginou até um sistema solar, né? A estrutura atômica. Mas aqui é Dalton ainda. Átomo extinto revela segredos dos primórdios do sistema solar. O homem acredita que tinha muito nióbio lá em cima e que está relacionado com a vida, com o sistema solar, esse nióbio. Nióbio, gente, é um elemento químico. Então, na tabela periódica. Inclusive, o Brasil produz aqui esse minério aí que se chama nióbio, né? Os cientistas, para pensar sobre a aula, os cientistas conseguiram utilizar o nióbio 92 extinto na forma de cronômetro, né, com a qual conseguiram datar eventos ocorridos no sistema solar primitivo há aproximadamente 4,57 bilhões de anos. Agora que os cientistas compreendem com mais precisão quão abundante era o nióbio nos primórdios do sistema solar, então o nióbio está associado com alguma coisa lá, né, do surgimento do sistema solar, né? Eles podem determinar melhor a localização da formação destes átomos e da origem do material que forma nosso Sol e os planetas. Então eles acham que tem alguma coisa relacionada, né, com a existência do sistema solar, a questão do início de tudo, né, da criação do sistema solar. Então, o que estudamos hoje? Compreendemos a importância da criação de modelos para a ciência, né? Quem foi o primeiro modelo aí, que é o de Dalton. Conhecemos as características do modelo atômico de Dalton, né? Aí as características tem que guardar aquilo ali. Se não compreender, não vai conseguir responder as questões. Conhecemos as limitações do modelo atômico de Dalton, né? A principal limitação é não ter o conhecimento de cargas elétricas, né? Então ele não explicou também a questão da eletricidade, porque ocorre da condução. Praticamos o conhecimento por meio de atividades, certo? Então, aqui a gente finaliza.